Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Que Deus te abençoe. Convido você, meu querido irmão, minha amada irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, que estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho, logo abaixo do link, estiver fazendo sua inscrição e também compartilhando essas mensagens e não deixasse de acionar o sininho para todas as vezes que eu postasse um novo vídeo, você estivesse recebendo essa nova notificação. Que Deus te abençoe. Quero trazer para você uma palavra para o seu coração, que está meditando com você lá na carta de Tiago, capítulo 1, o versículo 5 ao versículo 8, em que Tiago nos diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, não supondo esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Que Deus te abençoe, te dê a graça sobre a sua vida, essa palavra. Eu sempre gosto de observar tanta palavra de Deus, os textos bíblicos, os livros, as cartas paulinas e as cartas que nos ensinam muito, mas a gente aprende muito com o referencial pessoal dos escritores da Bíblia, dos escritores das cartas, dos livros. A gente aprende muito com as suas vidas pessoais, a forma que esses homens conquistaram algo em suas vidas e as experiências que eles passaram e deixaram para nós. Tiago, quando ele escreve essa carta, ele passa de algo pessoal, daquilo que ele vivia. E nós não podemos, irmãos, falar daquilo que nós não vivemos. Eu só posso falar de algo daquilo que eu vivo. Talvez no momento eu não esteja, talvez nem vivendo, mas ao momento em que o Espírito ele me impulsionar a eu falar, eu estudar aquele assunto, eu tenho que trazer para mim uma transformação, uma libertação e uma mudança radical de vida, se eu não estou em conformidade com aquilo que eu estou falando ou estou observando. Então, Tiago, ele nos dá esse ensino nessa sua carta, nos ensinando aí como buscar sabedoria, como obter a sabedoria. E ele nos ensina através da oração, da fé, da confiança realmente em Deus. E nós vemos que esse jovem, ele foi, no passado, a sua vida pessoal, sua vida, seu ministério, o seu exemplo como jovem, como homem de Deus, como pessoa de oração que nos passa essa palavra para confiar em Deus, para conquistar nossos objetivos. É necessário ter fé, é necessário não ter uma fé oscilante, não ser vacilante. Por que nos ensina isso? Nós olhamos para esse jovem, para o seu referencial de vida. Tiago era um homem que, segundo historiadores, quando ele dobrava os joelhos para orar, ele orava de uma maneira tão intensa e ficava várias e várias horas orando. Segundo historiadores, ele tinha o seu joelho como um joelho de camelo, de tanto orar, de tanto com o joelho dobrado. Por isso, ele nos passa essa experiência muito grande de conquistar através da oração, conquistar, buscar sabedoria. Muitas pessoas, irmãos, elas entendem errado a forma de buscar a sabedoria. Primeiro que muitos, na falta de conhecimento, confundem intelecto com a sabedoria que vem de Deus. Deus pode até nos fazer pessoas inteligentes, que Ele nos fez pessoas inteligentes. Agora, a sabedoria, ela é muito diferente do que eu ser uma pessoa intelectual. Vivemos num mundo onde existem muitos intelectuais e hoje, coisa incrível. Como nós vemos pessoas inteligentíssimas, pessoas com as suas inteligentes avançadíssimas. E nós vemos, irmãos, a falta de sabedoria em algumas coisas. Nós vemos isso não somente desde a classe mais humilde até da classe mais alta, onde pessoas elas são inteligentíssimas,
São aí chamados autodidatas, pessoas que são incríveis nas suas transformações, nas suas elaborações de conhecimentos, mas quando se trata de sabedoria, não falo de sabedoria humana, mas a sabedoria que vem dos céus, a gente fica surpreso como a gente vê pessoas agirem de uma forma tão ignorante, dizendo assim, não digo de ignorância, de brutalidade, de agressividade, mas a ignorância intelectual, ignorância de sabedoria, de falta de conhecimento de Deus, de falta de perseverar e de buscar com intensidade aquilo que vem dos céus. Não que seja errado as pessoas, elas buscarem essa sabedoria terrena, essa inteligência terrena, porque geralmente aqui nós precisamos muito dela, nos atualizar de muitos assuntos, estudar alguns assuntos, para nós não sermos levados muitas vezes a algumas rodas de doutrina, de enganos, e não somente isso, mas alguns enganos em que às vezes até na mídia nós somos levados, nós não vigiarmos. Hoje, a famosa fake news. Então temos que estar bem estruturados, bem orientados e bem alicerçados, e principalmente temos que ter aí um bom conhecimento. É importante ter essa inteligência, mas o mais importante é ter essa sabedoria que vem do alto. E é isso que Tiago ele nos orienta na sua carta, nesse capítulo 1, no versículo 5, ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que todos dá liberalmente e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedido. Quando ele diz que nada lhe prospera, ele quer dizer que nada vai te envergonhar, Deus não vai te dar nada, Deus não vai te deixar envergonhado. Ele vai te dar na medida em que você buscar. Ele não vai te dar nem de mais e nem de menos. Ele vai te dar aquilo que é necessário para aquilo que você busque. Não tem como Deus ele nos conceder alguma coisa que está além daquilo que o meu intelecto, aquilo que a minha capacidade, tanto humana, espiritual, como também emocional. Ele não vai me dar nada além daquilo que a minha estrutura suporte. Então é necessário buscar de uma forma progressiva, paulatinamente, vai buscando sabedoria, buscando fontes que te levam realmente à palavra de Deus, que te levam a um conhecimento melhor, que te levam a você se identificar mais com Cristo, a se aproximar de Cristo, a ter uma vida mais íntima com Cristo. Então nós vemos que ele fala isso. Ele não vai me dar nada que aí nos improspera, que nos humilhe, que nos envergonhe, em que quando nós abrimos a nossa boca, falar alguma coisa, seja num grupo, seja em qualquer área, nós não vamos envergonhar, ser envergonhados, porque Deus te deu sabedoria, mas Ele vai dar se buscar. Às vezes eu sempre conto para os membros da nossa igreja uma história que eu ouvi no passado de um jovem que ele se converteu, um moço, ele se converteu e tinha vergonha de andar com a Bíblia. E ele geralmente tinha o hábito de esperar chegar na igreja para poder abrir a Bíblia e na hora ter oportunidade. E geralmente a palavra de Deus ele fala que ele, lá em Atos capítulo 17, fala que Deus ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Se no passado eu era ignorante, mas hoje eu tenho a capacidade de poder aprender, eu ouvi que eu preciso aprender mais da palavra, preciso buscar mais, então eu já não sou mais ignorante, eu não sou mais inocente. E aquela pessoa, aquele moço, ele chegou um dia no culto, teve a oportunidade. E quando ele abre a Bíblia, ele abre naquela parte das páginas em branco, que hoje quase algumas Bíblias novas não tem mais isso, mas no passado, as Bíblias antigas tinham os 4
página que simbolizava, ali significava os 400 anos de silêncio. E ele abriu uma daquelas 4 páginas em branco, fechou a Bíblia e disse que Deus não queria falar nada naquela noite. Primeiro, foi uma ignorância grande, coitado, pela falta de conhecimento. Ele poderia ter, se ele tivesse a sabedoria vinda dos altos dos céus, tivesse buscado mais de Deus, ele entender, podia falar acerca dos 400 anos de silêncio, trazer uma palavra acerca dos profetas que se calaram, trazer uma palavra para o público. Mas pela sua ignorância de conhecimento, a falta de sabedoria, de buscar em Deus, desceu humilhado do púlpito, dizendo que Deus não queria falar nada naquela noite. Nós vemos que o jovem Salomão ele teve a oportunidade de fazer um pedido para Deus. E ele fez um pedido com muita sabedoria. Lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, Salomão faz um pedido para Deus seguinte: portanto, dá ao teu servo um coração entendido, um coração para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Olha a palavra de Salomão. Um coração entendido para julgar entre o bem e entre o mal. Essa parte A do versículo. Então Tiago ele nos ensina justamente isso na sua carta de capítulo 1, no versículo 5. Se algum de vós necessita de sabedoria, quem não necessita de sabedoria? Ainda que seja o homem mais sábio, o apóstolo, o presbítero, que tem aí, irmãos, talvez vários diplomas, mas necessita de sabedoria. Todos os dias nós necessitamos ir nessa fonte, chamada fonte da sabedoria de Deus. Não existe homem que seja sábio, não existe grande pregador, não existe homem e mulher que conheça a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, livro por livro, que não necessite de sabedoria. Porque muitas vezes conhecer a Bíblia de capa a capa é intelecto, é inteligência. Mas a sabedoria me ensina a eu viver o que está escrito nessa palavra. Então não existe ninguém nessa face da terra, ainda que alguns considerem como um dos maiores pregadores, como eu já ouvi dizer, mas necessita de sabedoria. Por isso Tiago fala: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhe improspera, e ser-lhe-á concedido. Então, se eu peço a Deus sabedoria, porque sabedoria Ele te dá, é para honrar o nome dEle. O meu intelecto, aquilo que eu tenho, ele até me eleva, me faz ser reconhecido por ser uma pessoa inteligente. Pessoas que fazem várias faculdades, que têm vários diplomas, isso é para ele. É para que ele seja reconhecido na sociedade, nos lugares que ele frequenta. Agora, a sabedoria que vem do alto, ela não é para o homem. Não é para o homem ser reconhecido. A sabedoria que vem do alto, que vem do trono de Deus, que vem da mente e do coração de Deus, é para fazer Deus reconhecido. Ainda que em volta disso tudo, eu posso ser reconhecido como um grande homem de Deus, você como uma grande mulher de Deus, mas toda a glória volta para Deus, porque a sabedoria ela é dele, vem do alto, vem do trono da graça do Senhor. Aí no versículo 6, ele diz o seguinte: peça a porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então você vê que Tiago, ele fala, pede porém com fé, nada duvidando. Você olha para o livro de Marcos, capítulo 11, versículo 26, você vê que Marcos, ele diz algo, olha só, mas se vós, Marcos capítulo 11, versículo 24,
que ele diz, ó, por isso vos digo, que tudo o que pedis em oração, crede que recebeste e será vosso. A gente olha para esse texto de Marcos, e até parece essa palavra de Tiago, pede porém com fé, e nada duvidando, sem nada duvidar. Parece que nós vamos fazer um pedido, e imediatamente nós vamos receber aquilo que nós pedimos, simplesmente pelo fato de eu ter fé. Mas quando se fala de primeiro buscar sabedoria, implica em muitas coisas em nossas vidas. Porque essa sabedoria vai me levar a eu ter uma vida com Cristo, uma vida com Deus, uma vida aos pés do Senhor. E ele fala, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é como a onda do mar, impelida. Ela é impelida pelo vento, agitada pelo vento. O que uma onda, ela vai, volta, e uma pessoa vive uma vida de uma forma oscilante, não conquista o seu objetivo. Quantas pessoas, irmãos, elas fazem campanhas e mais campanhas de oração. Quantas pessoas elas oram, mas elas não alcançam os objetivos. Quantos estão aí, irmãos, às portas, vamos colocar assim, ali aquela chamada porta da promessa, aguardando a promessa se cumprir, e a promessa não se cumpre. E às vezes as pessoas elas começam a buscar em si, como eu disse alguns tempos passados, começa a buscar, irmãos, alguns fragmentos soltos, buscar em volta de si alguns fragmentos, alguma coisa errada, onde foi que eu errei, onde foi que a pessoa errou comigo, e começa a buscar alguns fragmentos soltos em volta dela, para poder buscar uma razão, um motivo de não alcançar uma vitória. Enquanto muitas vezes está simplesmente numa falta de sabedoria. A falta de sabedoria, ela implica em muitas coisas. A pessoa que ela não é sábia, ela age como um tolo, ela age como um nécio. Tem aqueles momentos de loucura, e momento de loucura, né, toma uma grande atitude errada, às vezes uma pequena atitude errada, e acaba impedindo de alcançar a vitória. Um grande exemplo, quando a pessoa ela age com ingratidão, tem falado isso nos últimos mensagens que eu tenho colocado no meu coração. Ingratidão. E a pessoa só vai reconhecer que ela é ingrata quando ela conquistar a sabedoria, ela olhar para a volta dela e ela vê, ó, eu agi com ingratidão. Está vendo uma coisa simples? Então a sabedoria, ela te leva você a olhar de uma maneira com mais clareza para as coisas na sua vida e em volta de você. Muitas vezes as coisas não têm acontecido. As vitórias não têm chegado. A promessa não tem sido alcançada. Não é culpa de ninguém. Não é porque Deus ainda não quer te dar. Mas é pela falta de sabedoria. Amplia a visão. Abre o entendimento. Então Tiago nos ensina isso. Que tem pessoas que elas são aí como impelidas, como as ondas do mar, como o vento, são açoitados pelo vento. E o versículo 7, ele fala que não supondo esse homem ou essa mulher que alcançará do Senhor alguma coisa. Uma pessoa, irmãos, que age com dúvida, aquela pessoa que ela às vezes duvida, não duvida de Deus, mas vive aquela chamada fé oscilante, em que às vezes ela olha para si e fala, será que vai? Será que eu vou conquistar? Será que isso é verdade? Existe coisa em nossas vidas, irmãos, nós como cristãos, ou talvez nem você como cristão, que as coisas acontecem, não acontecem na dúvida. Deus ele não age na dúvida. Deus ele só age na certeza. Na medida e fé
É algo independente de você ser cristão ou não, entende bem? Tem pessoas que acham que vão conquistar alguma coisa só porque são cristãos, estão na igreja, são assíduos nos cultos, né? Não. Tem muitas pessoas que elas não são cristãs, mas têm uma fé fora do comum. Tem uma fé em Deus fora do comum. Não estou falando de santidade, não estou falando de salvação. Estou falando de fé. Que tem pessoas que elas envergonham muitos cristãos pelos seus comportamentos, suas atitudes de fé, de confiança em Deus. Têm uma vida talvez errada. Não são convictos da sua salvação, mas elas são convictos daquilo que elas querem, do Deus que elas acreditam que pode dar a elas, suprir suas necessidades. E muitas vezes, irmãos, essas pessoas alcançam muitas coisas em suas vidas, primeiro, talvez, do que muitos cristãos. Você fala, mas pastor, isso não é certo. Nós vimos Cristo, ele admirou o comportamento de um homem que era iníquo, pecador. Quando aquele homem ele teve uma atitude correta, em que ele ia ser preso, seus filhos iam ser pegos para pagar as suas dívidas, que era assim que funcionava. Ele começa aquelas pessoas que lhe deviam 100, ele cobra 50, que eles deviam 80, ele cobra 40, e ele consegue aquilo que ele devia, seu soldo, e ele paga toda a sua dívida. E o que Jesus fala? Que muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. O que quer dizer com isso? Mais inteligentes, mais ágeis. E às vezes nós somos envergonhados por atitude de pessoas que ficam ali aguardando. O dia que Deus ele agir, Deus mover, vai acontecer. Não, você é tomar uma posição em Deus, é buscar de Deus sabedoria, é buscar de Deus inteligência que vem do alto. Não, essa inteligência ele vai te dar até esse homem, esse homem que fez essa atitude na Bíblia, que foi admirado por Cristo, ele teve a sua inteligência do homem, do mundo, administrativa. E Deus pode nos dar uma inteligência, sabedoria administrativa que vem do alto, que vem da glória, que vem do coração dele, para nós conquistarmos e glorificarmos o nome dele. Agora a pessoa não consegue, porque que vivem duvidando. E às vezes duvida da sua própria capacidade. E a última coisa que ele fala no versículo 8, o versículo 7, ele fala, não supõe esse homem que ele vai receber alguma coisa de Deus, se estiver duvidando. Vivendo como essa onda, semelhante a essa onda do mar impelida e agitada, que duvida, que não tem fé, não vai receber. É preciso ter confiança, acreditar, entende a coisa. Se você pediu, você vai ser provado no que você pediu. Às vezes é muito fácil a pessoa faz um pedido a Deus e Deus entrega logo como se fosse um correio, telégrafo, entregasse logo aquele pacote que a pessoa pediu. É como se a pessoa olhasse para os céus e os anjos estão ali aguardando, sempre um mover de Deus, uma ordem de Deus. Quando a oração chega no coração dele, ele vira para o anjo e fala, vai lá e entrega para fulano, entrega para ciclano. Deus não age dessa maneira. Deus não faz assim. Claro que Deus ele envia os anjos para nos entregar aquilo que é nosso por direito e nós recebemos as nossas promessas, as nossas vitórias. Eles trabalham para nossas vidas até hoje. Mas não é dessa maneira. Fiz um pedido, imediatamente recebe. Não. Se tiver dúvida, como diz a carta de Tiago, no versículo 6, não vai receber, não tem como receber. O versículo 7, não vai receber. E o versículo 8 fala de pessoa de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Pessoa de ânimo dobre, que é aquela famosa falsa fé. Pessoas, irmãos, que têm uma fé falsa, enganosa. Primeiro que essa palavra ânimo dobre, a pessoa engana a si e engana os outros, mas não engana Deus. E por isso não recebe. Então, irmãos, a gente não pode ter esse ânimo dobre. Um ânimo dobre em que a pessoa ela vive uma fé falsa, enganosa, mas está enganando a si mesmo.
Ele diz nesse versículo que é a pessoa inconstante em todos os seus caminhos. Uma pessoa inconstante é aquela que não persevera. A pessoa não persevera pelo que ela deseja. Está sempre mudando, sempre oscilando, procurando outros caminhos. Se demorou um pouco, procura outro caminho. Está sempre procurando um lugar mais confortável, um caminho mais confortável, que não exige tanta fé. Vê o exemplo desse jovem, Tiago? Os seus joelhos ficavam duros como de um camelo, até ele conquistar seu objetivo. Ele não desanimava, não desistia, ele não oscilava. Por isso que ele fala, ele não era um jovem inconstante, ele era constante, perseverante naquilo que ele queria. Então que você possa aprender com esse jovem a perseverar. Está demorando, persevera, confia em Deus. Esse texto nos ensina a nós buscarmos a sabedoria, em busca de sabedoria. Então que você possa buscar sabedoria, aquela que vem do alto, que vem do coração de Deus. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer, possa te dar graça, te dar vitória. Porque toda oração, quando eu busco, ela é direcionada para o coração de Deus. E o requisito dessa oração é fé, é crer, é confiar que Deus vai agir em meu favor e agir em teu favor. Não sei quanto tempo você está esperando, não sei qual é o teu grau de inteligência, qual é o teu nível de sabedoria, mas existe um Deus que Ele te conhece e que essa palavra possa falar no teu coração, possa te moldar, te fortalecer e te dar vitória. Soberano Deus, obrigado por essa palavra santa, essa palavra bendita, fiel, eficaz. Muito obrigado a forma que o Teu Espírito nos conduziu, falou conosco, que possa falar no coração dos ouvintes, ó Deus, do irmão, da irmã. Meu Deus, possa fortalecer a sua fé, que eles possam ter uma fé, meu Deus, atuante, perseverante, meu Deus, eterno, e possam, meu Deus, buscar sabedoria, meu Deus, em todas as áreas de sua vida. Não somente sabedoria para se expressar, meu Deus, a tua palavra, de uma mensagem, de uma oração, mas sabedoria, meu Deus, para olhar em volta e ver, ó Deus, o motivo que muitas coisas não têm acontecido em suas vidas pessoais, muitas vitórias não têm chegado, muitas promessas não têm se cumprido, meu Deus eterno. Deles sabedoria para que eles possam olhar, meu Deus eterno, para o redor, para suas vidas, ó Deus, e possam, através, meu Deus, desse olhar interior, desse olhar exterior, eles possam, meu Deus, haver um conserto, meu Deus querido, e buscar a Tua face e voltar para Ti, ó Deus eterno. Eu entrego em Tuas mãos, os abençoo e Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê a vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus, meu